7h12, estamos de volta com o Manhã no Ar e a Fundação de Medicina Tropical e a Fundação de Vigilância em Saúde estão investigando 3 casos de pacientes inicialmente diagnosticados com encefalite, que é uma inflamação e infecção aguda no cérebro causados por vírus ou bactéria. Um dos pacientes de 17 anos morreu na quinta-feira no pronto-socorro 28 de agosto. Uma menina de 10 anos, irmã desse paciente que morreu, está internada e um homem de 44 anos na mesma comunidade também está nessa mesma situação. Uma das hipóteses para a causa da encefalite viral é a raiva humana, uma vez que os pacientes tinham relatos de mordida de morcegos. Para falar mais sobre esse caso e esclarecer dúvidas sobre essa doença, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela. Seja muito bem-vindo ao programa, um ótimo dia. Bom dia. Vamos começar explicando o que é a encefalite. Ela é ocasionada é um sintoma da raiva, mas pode ser qualquer outro tipo de doença? A encefalite é, por definição, uma inflamação no cérebro, né? Ou seja, a entrada de um agente infeccioso, que pode ser um vírus, uma bactéria, uma toxina, e o organismo, na tentativa de se livrar desse intruso, vamos dizer assim, acaba gerando um processo inflamatório grave, né? Por se localizar numa área nobre do organismo, que é o sistema nervoso central. Isso nós chamamos de encefalite, que é o quadro clínico, né, que prevalece nas pessoas que são acometidas pelo vírus da raiva. E é tão grave assim como nesses casos, ou dependendo do causador, pode ser mais branda? É sempre um caso grave, né? Quando se trata de uma encefalite causada pelo vírus da raiva, chama a atenção a gravidade e a letalidade, né? A maioria das pessoas morre, a quase totalidade das pessoas morre. Para você ter ideia, em toda a história da raiva humana, é uma doença muito antiga, apenas 3 pacientes até hoje sobreviveram. E essa doença é contagiosa? Não, ela não é contagiosa, ela não passa de uma pessoa para outra de maneira direta. É preciso que se tenha contato com a saliva, ou seja, é mordedura. Então, há uma possibilidade remota, por exemplo, de um ser humano que esteja infectado, se ele morder uma outra pessoa, ele pode transmitir esse vírus. Mas a maneira mais comum de transmissão é no ciclo urbano, pelos cães e gatos, no ambiente rural, pelos cavalos e pelos bois, e na floresta o papel importante dos macacos e dos morcegos. É preciso então ser mordido por um desses animais que esteja com vírus e aí sim se contrai a raiva humana? No caso dessa comunidade, por exemplo, há relato de que a maioria das pessoas que vivem lá na comunidade já foram continuadamente mordidos por morcegos. O que a gente fala é que quanto maior o número de pessoas mordidas por morcegos, maior é a probabilidade de a qualquer momento uma delas ser mordida por um morcego que esteja infectado pelo vírus. Não quer dizer que todos os morcegos estejam infectados. Se a pessoa for mordida por um morcego, um macaco, um cão, um gato, que esteja eliminando o vírus através da sua saliva, aí sim há o risco da transmissão e de o indivíduo desenvolver um quadro de encefalite. Na área urbana, por exemplo, se um cão, um gato tiver a raiva, ele vai manifestar esses sintomas ou é possível que ele tenha e a gente não perceba? Nesses animais, nós temos 2 tipos de manifestação da raiva nos animais. Tem um tipo de raiva que é chamada raiva furiosa, em que o animal sai pela rua, né, e atacando as pessoas até sem nenhum motivo aparente. E tem outros animais que desenvolvem uma raiva mais silenciosa, que o animal tende a se separar, a não mais se alimentar, a não mais ingerir líquidos, e ele acaba, né, morrendo por causa também de uma encefalite. Tanto é que o melhor exame para se identificar que aquele animal estava com o vírus da raiva é coletar o cérebro desse animal após a morte, para identificar algumas características que são marcantes, né, no cérebro desses animais quando são acometidos pelo vírus da raiva. No ser humano, de que forma que a doença costuma se manifestar? Quais são os sintomas? O que acontece no organismo? O vírus, quando o animal morde, ele inocula o vírus, e aí o indivíduo pode ficar aí de semanas ou até mesmo um ano dentro de um período de incubação sem desenvolver nenhuma doença. Mas na maioria dos casos há uma parestesia, né, como se fosse um formigamento no local da inoculação, que pode se estender
pelo membro durante algum tempo, o membro afetado. Aí quando, depois de alguns dias, esse vírus caminhando pelo caminho dos nervos, chega até o sistema nervoso central, aí sim o indivíduo pode desenvolver os sinais e sintomas de que o sistema nervoso central, ou seja, o encéfalo, o cérebro, foi envolvido e ele começa a apresentar aqueles sintomas de uma doença febril acompanhada de manifestações neurológicas rapidamente progressivas. Agora, a partir do momento que se tem a raiva, é possível regredir esse quadro ou é uma doença irreversível? É como nós dizemos há pouco, é uma doença potencialmente letal. Ela mata a quase totalidade das pessoas. Tanto é que 3 pessoas sobreviveram. No Então, mundo? no mundo. Né? Os nossos professores que presenciaram casos de raiva nos relatam situações de extrema angústia, tanto para o paciente, que sabe que vai morrer, porque a consciência dele é preservada, quanto para a equipe de saúde, que está prestando assistência para aquele paciente, sabendo que pode ser em vão, que a letalidade vai prevalecer e o paciente tem um risco muito maior de ir a óbito. Nesses únicos 3 casos registrados no mundo em que os pacientes sobreviveram, foi usado um tipo de tratamento específico que precisa de uma autorização do Ministério da Saúde para conseguir ser utilizado. O Ministério, inclusive, já aprovou que fosse utilizado dessa menina de 10 anos que está internada aqui. Exato. Essa história dos pacientes que sobreviveram à raiva começou em 2004, nos Estados Unidos, em Milwaukee, no Wisconsin, quando uma adolescente que foi acometida por uma mordedura de morcego desenvolveu um quadro grave de raiva e um médico americano desenvolveu esse protocolo, né, mantendo a pessoa numa sedação profunda e utilizando os antivirais e uma substância que é um prepulsor de neurotransmissor que auxilia na cognição, na memória, na fala. E ele descobriu que essa substância tinha níveis muito baixos, né, no líquor dessa paciente. Então, manteve-se a paciente numa sedação profunda, fazendo-se o uso desses medicamentos e ela conseguiu sobreviver. Já gerou uma esperança grande. Em 2009 aconteceu no Brasil, em Pernambuco, também de um adolescente sobreviver a um caso de raiva após também ter tido contato com o morcego. Houve também uma paciente na Colômbia, ela acabou até falecendo depois por outras causas, mas o que a gente sabe de uma história é que as pessoas que sobreviveram têm essa relação com o uso desse protocolo, que nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, os medicamentos já foram disponibilizados e essa criança já está usando esses medicamentos desde a data de ontem. E o que a gente pode fazer agora é manter as condições vitais dela o máximo que for possível e aguardar uma resposta do organismo dela para saber se ela vai sobreviver, se vai ter sequela, se não vai ter sequela, e até que se confirme o diagnóstico pelos exames de laboratório. Por que precisa de todo esse protocolo de autorização? É um medicamento que não é utilizado normalmente? Que na realidade ainda é um processo experimental, é um protocolo experimental. Tanto é que já tivemos em torno de 15 pessoas que fizeram uso desse protocolo e apenas 3 sobreviveram. Então ainda apesar de nos dar uma esperança, mas é um protocolo ainda experimental. E se a gente tem uma ferramenta como essa para utilizar, para dar uma esperança para uma pessoa que é portadora de uma doença letal, então a gente deve se agarrar realmente a isso como uma esperança de que essa pessoa possa sobreviver e com o mínimo de sequelas. O tratamento de animais é diferente do tratamento de humanos em relação à raiva? Não, os animais geralmente morrem, né, em consequência da infecção pelo vírus da raiva. Quando se detecta o animal com raiva, a doença já se instalou e já não se tem muito mais o que fazer pelo animal, a não ser proporcionar a ele um conforto, que ele não sofra. A eutanásia, normalmente. Exatamente. E em algumas situações, até mesmo isso, situações extremas, né? E os humanos que porventura sejam atacados por esses animais com suspeitas de raiva, existe um protocolo, um serviço na rede básica de profilaxia da raiva humana. Então, qualquer pessoa que for agredida por um animal, né, a procurar rapidamente a unidade básica de saúde, que é onde se tem a vacina. Nas primeiras 48 horas, é importante que aquela pessoa que foi agredida por esse animal tome essa vacina e, em algumas situações, até mesmo soro. Porque quando o indivíduo toma vacina antirrábica, ele vai precisar de 10 dias
para produzir os anticorpos necessários. E enquanto isso, nós damos o soro, que já são os anticorpos já prontos. Então é um protocolo já bem instalado no programa de profilaxia da raiva humana. Então qualquer pessoa agredida por um animal estranho, um animal de rua que não tenha procedência, um animal que desaparece, um animal que tenha sintomas de raiva, procurar rapidamente a unidade básica de saúde, porque isso é fundamental para que se minimize o risco de essa pessoa adoecer por uma doença tão grave e tão letal. Nesses casos aqui do Amazonas, os casos das pessoas que estão em coma e também o que já morreu, ainda precisa do exame para confirmar se de fato é a raiva humana. O que se tem são características, né, do quadro clínico que indicam isso. Agora, para a comunidade de Barcelos, naquela região do interior do Amazonas, onde há, por exemplo, que é muito comum mordidas de morcegos ou macacos, qual a recomendação? Porque na área urbana a gente tem um acesso muito maior às unidades básicas de saúde, à vacina. É preciso se preocupar naquela região especificamente? Tem algum tipo de procedimento que é recomendado para aquelas pessoas? É uma situação complexa porque a gente vê que é uma área remota, uma área de difícil acesso, até de difícil comunicação, e esse é um problema. O outro problema é que nós podemos fazer um controle do ciclo urbano da doença, mas nesse ciclo silvestre, no ciclo aéreo, representado pelos morcegos e pelos macacos, nós não temos muito controle, aliás, não temos controle sobre isso. Então, é que as pessoas evitem tanto quanto seja possível o contato com os morcegos e os macacos. Agora, isso na nossa região é muito difícil de nós termos uma medida absoluta, né, para que se livre totalmente a população disso. Mas o que se pode fazer é o que o Serviço de Vigilância epidemiológica, de vigilância em saúde, de vigilância ambiental faz, que é observar o comportamento desses animais e fazer sempre coletas de espécimes, né, para verificar se esses animais estão infectados. Aí, quando se encontra algum animal infectado numa determinada região, aí as autoridades de saúde vão direcionar o olhar para essa região. Mas a recomendação é que as pessoas, tanto quanto seja possível, né, mantenham distância, né, de morcegos e de macacos, que são animais silvestres, e tanto quanto seja possível vacinar os cães e gatos no ambiente urbano. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. E esperando que possamos ter êxito, né, com esse tratamento, que possamos, no futuro bem próximo, estar discutindo, né, uma boa notícia com relação ao caso dessa garota que está em tratamento e que a gente aguarda uma boa resposta, né, do organismo dela, no sentido de que ela possa se recuperar e gerar uma esperança aí no futuro para pessoas que sejam acometidas dessa doença. A gente fica na torcida também. Recebemos hoje o Antônio Magela, que é médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical. E 8 milhões de pessoas no mundo morrem todo ano por doenças causadas pela poluição do ar. Na nossa região, queimadas e emissões de gases contribuem para esse tipo de poluição. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde e a UEA vão monitorar a qualidade do ar no Amazonas. O sistema vai fazer o monitoramento do ar em áreas de maior potencial de poluição. Então, vigiar, a função dela é apoiar e prevenir os impactos nocivos dos poluentes nas comunidades e na população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano, a poluição do ar mata cerca de 8 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Amazonas, as queimadas e emissões de gases dos veículos lideram a lista dos vilões desse tipo de poluição. Para tentar minimizar os efeitos causados por essas substâncias, Censa e UEA vão monitorar a qualidade do ar através do sistema Vigiar e de um laboratório. Ele vai ajudar a população na parte de prevenção e mitigação desses efeitos na saúde e apoio a políticas públicas para tomar ações de prevenção dos impactos nocivos dos poluentes. O sistema ainda está em fase de implantação. Em funcionamento, ele vai emitir boletins mensais sobre a qualidade do ar em Manaus. As doenças respiratórias hoje que as pessoas são acometidas, não existe ainda um nexo causal, não existe a outra ponta. Qual é a outra ponta? É saber realmente, de fato, se essa doença respiratória ela está relacionada com a poluição atmosférica ou não.
E no quadro Mais Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a filariose. Você já ouviu falar? A filariose é também conhecida como elefantíase e uma doença causada por vermes. Essa doença tem maior incidência nas regiões tropicais e é considerado por especialistas um problema de saúde pública. Isso é o que você acompanha agora na reportagem da Carol Queiroz e da Nívia Salgado. Eles são bem pequenos, até difícil de ver. O P1, também conhecido como borrachudo, é o responsável pela transmissão das filarioses. Esses insetos eles precisam de sangue. E quem que pica? Somente as fêmeas vão te picar. As fêmeas realizam esse repasto sanguíneo, essa alimentação de sangue, picam as pessoas para poder maturar os ovos. Então ela só desenvolve, só põe os ovos se ela se alimentar de sangue. Ele pica uma pessoa infectada com o parasito, e esse parasito infecta também o inseto. E aí, quando ele vai realizar um outro repasto sanguíneo, ou seja, vai picar outra pessoa para se alimentar de sangue, essa filária é transmitida para uma outra pessoa. Essa doença, de nome difícil, é de origem parasitária, crônica, causada por vermes chamados filárias. Aqui na Amazônia, nós temos 3 espécies conhecidas atualmente por causar infecções em humanos, como, por exemplo, a Onchocerca volvulus. A Onchocerca volvulus ela causa a oncocercose, que é conhecida como cegueira dos rios, só que está restrita a uma área norte de Roraima, em fronteira com a Venezuela. Mas aqui para o nosso estado, nós temos a Mansonelose, que aí já são 2 espécies. A Mansonella ozardi, que é bastante distribuída por todo o estado, e recentemente confirmada aqui pelo Instituto Leônidas Mariadini, a Mansonella pestans. Mas não é em todo lugar que a doença ocorre. As áreas endêmicas compreendem locais mais afastados de área verde bem preservada. A oncocercose ela tem a sua área de ocorrência no Brasil mais restrita às tribos Yanomamis, mais ao norte do nosso estado. No caso da mansonelose, ela realmente é a que mais prevalece. E a gente tem a ocorrência dela em vários municípios do estado, como São Gabriel da Cachoeira, Coari, a Lábrea, Tefé, mas também ela ocorre em países fronteiriços, como Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, inclusive na Bolívia. Então, esses países também estão nos esforços para entender como que ocorre essa doença e também para combatê-la, combater a sua transmissão e os casos de infecção. Um dos problemas da filariose e nansonelose é quanto ao diagnóstico. É que os sintomas, além de aparecerem tardiamente, são de febre, dor de cabeça, calafrios, que podem facilmente ser confundidos com de outras infecções. Só depois aparecem os agravos da doença. Mesmo assim, existe cura e o tratamento é de fácil acesso. Só que a filária, apesar de ser considerada uma doença endêmica, está na lista das doenças negligenciadas. E por isso é difícil conseguir dados estatísticos e até políticas para prevenção. Doenças negligenciadas são consideradas aquelas que acometem pessoas em condições sociais de vulnerabilidade e para a qual não há um esforço governamental, tanto para a pesquisa científica, para entender como essas doenças ocorrem, a sua dinâmica, quanto também para o seu tratamento, para o seu controle. A mansonelose é ainda mais negligenciada, porque, inclusive, ela não se encontra na lista de doenças negligenciadas da Organização Mundial de Saúde, também pelo fato de não ser considerada patogênica. Mas nós consideramos que a mansonelose ela tem uma implicação muito importante para o nosso país. Ela é uma doença endêmica da nossa região, que tem acometido várias pessoas e que precisa ter uma atenção maior, mais séria no seu entendimento. Para nossa região, o assunto é tão importante que foi levado pela Fiocruz à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Estamos falando de recursos públicos sendo investidos no entendimento dessas doenças, inclusive na mansonelose, que precisam ser aumentados esses investimentos exatamente para a gente conhecer essa doença. Por esse motivo, a gente está apresentando a Semana de Ciência e Tecnologia da Fiocruz, com o tema filariose na Amazônia, inclusive para os jovens do ensino médio, da educação fundamental, para que eles entendam o que é isso e sejam, inclusive, divulgadores dessa informação. Além disso, um espaço foi montado em um shopping da cidade com informações valiosas sobre várias doenças, incluindo as filárias. Bom para o Pedro, que nunca tinha ouvido falar do assunto e agora sabe bem o que esse mosquito pequenininho aí é capaz de fazer.
E agora eu posso conscientizar a galera do meu bairro, meus parentes próximos, que podem, no caso, viajar para o interior e podem ter cuidado, tomar cuidado ao entrar em contato com esses mosquitos. Olha, esses dias eu descobri um novo aplicativo de carros populares que chegou aqui em Manaus. É o 99 Pop. E já que todo mundo está falando, decidi baixar e usar. Inclusive, já está super aprovado o serviço do 99 Pop. Por isso, tem uma dica preciosa para você que não gosta de pagar caro para se locomover. Amanhã, especialmente na sexta de Black Friday, o 99 Pop vai fazer o Free Day, com 2 corridas grátis de até R$15 para os usuários. Então, aproveita que a corrida está free e ande de graça nessa sexta, dia 24 de novembro. Se você ainda não tem o aplicativo, é só ir na Apple Store ou no Google Play e baixar o 99 Pop e cadastrar o seu cartão ou PayPal para garantir esse Free Day. Os melhores motoristas, os melhores preços e o serviço de carros particulares esperam por você. Vamos agora trazer informações do trânsito. Vamos saber por onde anda o nosso drone. Olha só, a gente tem imagens aí da Avenida Noel Núteus, nas proximidades do Terminal 3 de integração dos ônibus. É onde está acontecendo aquela obra que a gente mostrou ainda há pouco pelo o José Augusto Souza, né? Teve mostrando essa obra que vai dificultar um pouquinho a vida, né, de quem trafega aí pela zona norte da capital, quem trafega aí pela Cidade Nova. Então, atenção, condutor, já vamos ficar atento a essa situação. Olha só, neste momento o trânsito é tranquilo, né, pelo menos nesse trecho aí da Avenida Noel Núteus, início ali da Avenida Max Teixeira, sem maiores dificuldades nos 2 sentidos. E tá bem tranquilo o trânsito, viu? Muito normal mesmo, muito tranquilo, abaixo daquilo que é esperado, né? Vamos agora trazer informações aqui no Twitter do Manaus Trans. Tem uma ocorrência de trânsito. Colisão com danos materiais envolvendo 2 ônibus do transporte coletivo na Avenida Epaminondas. Olha só, mais cedo a gente tinha mostrado um veículo no prego na Epaminondas e agora a gente tem uma outra situação de colisão de 2 ônibus. Se aquele não foi retirado já do local, o negócio está difícil lá. Fico pensando o usuário do transporte coletivo que foi para o centro nessa manhã, né? Porque essa via aí é para transporte coletivo, né? Tem só aquele lado esquerdo ali do vídeo que passa um veículo por vez. Aqui passam só os veículos do transporte coletivo. Um estava em pane, aí já deixou as pessoas na mão. Agora 2 aí colidiram, todo mundo tem que descer e esperar um outro ônibus. Se já estiver próximo do local para onde se ia, ok. Se não, as pessoas vão ter bastante dificuldade. E depois do intervalo, a gente traz as informações do esporte. E Manaus vai receber na próxima semana o jogo do Cruzeiro de vôlei pela Superliga Masculina. Um instante só.